Oiê! Partiu o livro O Poder do Subconsciente, capítulo 2. A gente tem que correr, os capítulos são enormes, mas a gente precisa terminar, né? Então vamos lá, esse livro tá tremendo. A mente é o que você possui de mais precioso. Embora esteja sempre com você, o acesso aos seus poderes mais notáveis só será possível quando aprender a usá-los. Conforme vimos, ela se divide em dois níveis, o consciente, que é o racional, ou o subconsciente, que é o irracional. Você raciocina com o primeiro e tudo aquilo em que você pensa habitualmente vai para a mente consciente, que em seguida cria algo de acordo com a natureza dos seus pensamentos. O subconsciente é a sede das emoções, é a mente criativa. Se pensar no bem, o bem te seguirá. Se pensar no mal, o resultado será mal. É dessa maneira que a sua mente funciona. O ponto mais importante a lembrar aqui é o seguinte: logo que você aceita uma ideia, a mente subconsciente começa a colocá-la em prática. A surpreendente verdade é que a lei da mente subconsciente funciona tanto para as boas como para más ideias. Essa lei se aplica de modo negativo, causa fracasso, frustração, causa infelicidade. Se, contudo, os seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você vai gozar de uma saúde perfeita, de sucesso e prosperidade. Paz de espírito e corpo saudável são consequências inevitáveis, logo que você começa a pensar e a sentir da maneira correta. Tudo aquilo que você afirma mental e emocionalmente como verdade absoluta, o consciente aceita e materializa em sua experiência o que você pensou. Basta que o subconsciente aceite essa ideia. Logo que isso acontece, a lei que o rege vai gerar saúde, paz e a prosperidade que você deseja. Dado o comando ou tomada a decisão, o subconsciente reproduz fielmente a ideia que foi gravada nele. A lei da mente é a seguinte: a resposta que obtemos da nossa mente subconsciente é determinada pela natureza do pensamento ou a ideia que mantemos na mente consciente. Psicólogos e psiquiatras observaram que quando pensamentos são transmitidos ao subconsciente, são feitas gravações nas células cerebrais. No momento em que aceita uma ideia, o subconsciente atua para colocá-la imediatamente em prática. Trabalhando por meio de associação de ideias, utiliza todas as migalhas de conhecimento que você reuniu durante toda a vida para concretizar seu objetivo. E recorre ao poder, à energia e à sabedoria infinita que existe em você. Convoca todas as leis da natureza para realizar aquilo que você quer. Às vezes, parece que traz uma solução imediata para problemas. Em outras ocasiões, porém, ele talvez precise de dias, de semanas ou de mais tempo ainda. Não temos como saber que recursos ele irá mobilizar. As diferenças entre o consciente e o subconsciente. Você precisa lembrar que consciente e subconsciente não são duas mentes. São apenas duas esferas de atividade numa única mente. A mente consciente é a raciocinadora, o aspecto da mente que discrimina. Você, por exemplo, escolhe seus livros, sua casa, sua companheira ou seu companheiro na vida. Você toma todas essas decisões. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente. E a mente subconsciente dirige as funções vitais da digestão, da circulação, da respiração, utilizando processos independentes do controle consciente. O subconsciente aceita o que nele é gravado, ou aquilo em que você conscientemente acredita. Não submete as coisas ao crivo do raciocínio, como a mente consciente, nem discute com você. É como uma camada de solo que aceita todos os tipos de sementes, sejam boas ou ruins. Os pensamentos são ativos, eles são as sementes. Pensamentos negativos destrutivos continuam a agir deste modo na mente subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão e tomarão forma como experiência externa correspondente ao seu conteúdo. Lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Ela somente reage segundo a natureza dos seus pensamentos e sugestões. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdade, por exemplo, mesmo que seja falsa, o subconsciente vai aceitar como verdadeira e vai agir para produzir os resultados que terão necessariamente que seguir
que se seguir, porque a mente consciente já aceitou como verdade. Experimentos que foram feitos por psicólogos e outros profissionais realizaram inúmeras experiências com indivíduos em transe hipnótico. A pesquisa demonstrou claramente que a mente subconsciente não faz a seleção e a comparação necessária ao processo de raciocínio. Ela aceita qualquer sugestão, por mais falsa que seja. Tendo aceito, reage de acordo com a natureza da sugestão recebida. Dando um exemplo de como ela é sugestionável. Se um hipnotizador experiente sugerir ao sujeito que ele, por exemplo, é Napoleão Bonaparte, ou que ele é um cão ou um gato, ele vai representar esse papel com uma incrível precisão. Por um breve espaço de tempo, sua personalidade é mudada. Ele acredita ser o que o hipnotizador disser que ele realmente é. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um de seus voluntários que esteja em estado hipnótico que as suas costas estão coçando, que o nariz está sangrando, e a outro que ele é uma estátua de mármore, e outro ainda que ele está congelando numa temperatura abaixo de 0. Todos eles vão seguir a linha da sugestão específica que lhe foi dada, ignorando completamente todos os demais aspectos do ambiente que não digam respeito à sugestão hipnótica. Esses exemplos simples mostram a diferença entre a mente consciente, a que raciocina, e a subconsciente impessoal, não seletiva. Ela aceita como verdade tudo aquilo que a primeira aceita como tal. Daí a importância de ter pensamentos, ideias e premissas que abençoem, que curam, que inspiram e que enchem a sua alma de alegria e de força. O que é a mente objetiva e a mente subjetiva? Às vezes, a mente consciente é chamada de mente objetiva, porque ela trata de objetos externos. Ela percebe o mundo objetivo. Como meio de observação, ela utiliza os nossos 5 sentidos físicos. É a orientadora, é a diretora dos seus contatos com o ambiente. Obtemos conhecimentos por meio dos 5 sentidos. Ela aprende pela observação, experimentação e educação. Conforme já assinalado, sua maior função é a função do raciocínio. Suponhamos que você é uma das centenas de milhares de turistas que visitam todos os anos o Grand Canyon. Você chegaria à conclusão de que se trata de uma das mais notáveis maravilhas do mundo. A conclusão se basearia na observação da profundidade do local, na forma complexa das formações rochosas, no belo jogo de cores que foi criado por diferentes estratos geológicos. Temos, nesse caso, o funcionamento da sua mente objetiva. A mente subconsciente é frequentemente denominada de mente subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, mas não por meio de sentidos físicos. Ela o percebe pela intuição. É a sede das emoções e o repositório da memória. E cumpre suas funções mais altas quando os sentidos físicos estão inativos. Em outras palavras, é a inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva suspende suas atividades e se encontra no estado sonolento ou modorrento. A mente subjetiva vê sem usar os órgãos naturais da visão, por exemplo. Possui a capacidade de clarividência e clareaudiência, que pode ver e ouvir fatos que não estão necessariamente ocorrendo naquele local. E pode deixar o corpo viajar longe e trazer informações que são não raro, as mais exatas e de caráter o mais verdadeiro. Graças a ela, você pode ler pensamentos dos outros, saber conteúdo de envelopes fechados, intuir informações gravadas em um disco de computador sem usar um drive. Quando nós compreendemos a interação entre as mentes objetivas e subjetivas, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. Esse é o tema, orar. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A mente subconsciente não tem a capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe fornecem a informação errada, ela vai aceitar como informação verdadeira e vai trabalhar para tornar correta a informação. Também fará sugestões, mesmo as falsas, se materializarem como uma experiência, uma situação ou um evento. Tudo que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos que estão gravados na mente do subconsciente por meio das crenças que você tem. Se você lhe forneceu algum conceito errôneo ou distorcido, é de importância urgentíssima que você
corrija os seus pensamentos, as informações. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhe pensamentos que sejam construtivos, saudáveis e harmoniosos. Repetido frequentemente, ela os aceita, simplesmente assim. Dessa maneira, você pode formar hábitos de pensamento, hábitos de vida novos, muito mais sadios, relevantes, atingir o nível que você quiser, uma vez que a mente subconsciente é a matriz do seu hábito. O pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente do subconsciente. Se os seus pensamentos costumeiros, eles são harmoniosos, construtivos, pacíficos, a mente subconsciente vai responder criando tudo isso. Vai criar paz, harmonia, situações construtivas. Agora, você já foi dominado pelo medo, pela preocupação, por formas que são destrutivas de pensamento? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, vai ter felicidade, saúde perfeita. A mente subconsciente criativa e una ela com a mente divina. Ela passará a criar o clima de liberdade e felicidade em que você resolveu que vai viver. O imenso poder da sugestão. Pelo que você pode depreender do que foi exposto, a mente consciente é uma espécie de vigia do portão. Uma das suas funções mais importantes é de proteger o subconsciente de impressões que são falsas. A razão por que isso é tão importante, retroage a uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente, ela é extremamente sensível às sugestões. Como você sabe, ela não faz comparações, ela não estabelece contrastes, ela não raciocina e nem pensa por si mesma. Essa última função cabe ao consciente. Não, ela simplesmente reage às impressões que lhe são transmitidas pelo seu consciente. Não decide nem escolhe entre diferentes cursos de ação. Ela aceita meramente aquilo que lhe é dado. A sugestão possui uma força imensamente poderosa. Imagine que você está a bordo de um navio que balança muito de um lado para o outro. Você se aproxima de uma passageira de aparência tímida e lhe diz: "Ei, você não me parece bem. Seu rosto está verde, está ficando verde. Acho que você vai ficar enjoada. Quer que eu ajude você a ir ao camarote?" A passageira vai empalidecer e a sugestão dada sobre o enjoo no mar vai ligar-se talvez aos seus próprios medos e pressentimentos. Ela o deixa acompanhá-la até o camarote. Chegando lá, a sua sugestão negativa e que ela aceitou transforma-se em vômito. Reações diferentes a uma mesma sugestão. É importante compreender que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes à mesma sugestão. Isso acontece porque tem diferentes condicionamentos ou crenças subconscientes. Vamos supor que em vez de escolher uma passageira, você escolhe um membro da tripulação e diz: "Ei, cara, você não parece nada bem. Você acha que vai ficar enjoado?" Dependendo do temperamento do marinheiro, ele vai rir da sua piada de mau gosto e xingar você. A sugestão não teve nenhum poder sobre ele, porque a ideia do enjoo está ligada em sua mente à imunidade contra esse estado. Em consequência, sua resposta não foi de medo ou de preocupação, mas sim de autoconfiança. O dicionário lhe dirá que sugestão é o ato ou caso de pôr alguma coisa na mente de alguém. É o processo mental por meio do qual o pensamento ou uma ideia sugeridos são recebidos, aceitos e colocados em prática. Lembre-se, porém, de que a sugestão não pode impor-se à mente subconsciente contra a vontade da mente consciente. A mente consciente tem poder para rejeitá-la. O marinheiro não tinha medo do enjoo. Convencera-se de sua imunidade a esse estado, o que o protegeu do poder da sugestão, de despertar medo. A passageira, porém, já estava preocupada e com medo de enjoar. Por isso, a sugestão que você lhe deu dominou-a por completo. Todos nós temos medos, crenças, opiniões próprias. Essas suposições interiores nos dirigem e governam a nossa vida. Em si e por si mesma, a sugestão não tem nenhum poder. O poder nasce do fato dela ser mentalmente aceita por você. Só nesse ponto é que o subconsciente começa a agir
de acordo com a natureza da sugestão. Como ele perdeu o braço? Durante muitos anos eu ministrei palestras regulares no London Trust Forum no Kelston Hall, que eu havia fundado um bom tempo antes. A doutora Evelyn Fleet, a diretora, contou-me a história de um homem cuja filha sofria de artrite reumatoide mutilante e de uma doença desfigurante e dolorosa de pele denominada psoríase. Tentaram toda sorte de tratamentos, mas nada que os médicos receitavam pareceu funcionar. O pai entrou em completo desespero, dizia repetidamente aos amigos: eu daria meu braço direito para ver a minha filha curada. Segundo a Dr. Fleet, certo dia a família saiu para um passeio, houve um acidente e o carro em que eles estavam chocou-se com outro de frente. O braço direito do pai foi decepado na altura do ombro. Voltando para casa, ao deixar o hospital, ele descobriu que a artrite e o problema de pele da filha haviam desaparecido completamente. Você precisa ter todo cuidado ao dar ao subconsciente apenas sugestões que curam, que abençoam, que te elevam, que te inspiram em todas as áreas e de todas as maneiras. Lembre-se, o seu subconsciente não entende um jogo de palavras. Ele interpreta tal qual ao pé da letra. Como a autossugestão elimina o medo? O termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo. Tal como qualquer ferramenta, se usada erroneamente, pode causar dano, corretamente pode ser de enorme utilidade. Como tudo, né? Janete era uma jovem e talentosa cantora. Foi convidada para fazer um teste de voz para um papel importante numa ópera. Queria desesperadamente fazer o teste, mas se sentia também bem apreensiva. Três vezes antes, quando cantara para os diretores, não se saíra tão bem. E a razão foi o medo do fracasso. Embora ela possuísse uma voz maravilhosa, ela costumava dizer a si mesma: quando chegar a hora de cantar, eu vou ser horrível. Nunca vou conseguir esse papel, eles não vão gostar de mim e vão se perguntar como eu tive coragem de me submeter ao teste. Eu sei, vai ser um fracasso. A mente subconsciente dela aceitou essa autossugestão negativa como se fosse um pedido, uma solicitação, e passou a dar-lhes a realidade e fazer com que aquilo que ela pensou, acontecesse. A causa era uma autossugestão involuntária. Os seus medos haviam se transformado em pensamentos que estavam carregados de emoções profundos, no seu turno se tornaram plena realidade. A jovem cantora, no entanto, conseguiu superar a força da autossugestão negativa e fez isso combatendo com a autossugestão positiva. O que ela fez no dia seguinte? 3 vezes ao dia, ela se trancou num quarto silencioso, ela se sentou confortavelmente numa poltrona, relaxou, fechou os olhos. Tanto quanto podia, aquietava seu corpo e sua mente. A inércia física facilita a passividade mental e torna a mente mais receptiva à autossugestão. A fim de combater a sugestão do medo, ela repetia para ela mesma: eu canto maravilhosamente bem, eu sou muito equilibrada, eu sou serena, eu sou uma mulher confiante e calma. E em todas as ocasiões em que se sentava para fazer o exercício, ela repetia lenta e tranquilamente, com muita confiança. Fazia essa afirmação de 5 a 10 vezes todos os dias. Fazia 3 sessões iguais ao decorrer do dia e uma imediatamente antes de deitar-se. Depois de uma semana, sentiu-se inteiramente equilibrada e totalmente confiante. Ao chegar o dia do teste, saiu-se maravilhosamente bem e foi escolhida para integrar aquele elenco. Como ela recuperou a memória? Uma mulher de 75 anos sempre se orgulhara de possuir boa memória. Como todo mundo, esquecia-se de vez em quando de uma coisa ou outra, mas não se importava com isso. Enquanto ela envelhecia, porém, começou a notar ocorrências e preocupou-se. Cada vez que se esquecia alguma coisa, dizia: eu devo estar perdendo a memória por causa da minha idade. Como resultado dessa autossugestão negativa, esquecia cada vez mais os nomes e os fatos. Ela chegou à beira do completo desespero, mas por sorte deu-se conta de como ela prejudicava ela mesma e resolveu inverter o processo. Em todas as ocasiões em que sentia a tentação de pensar que estava perdendo a memória, ela parava e, mais do que isso, ela deliberadamente invertiu o processo. Várias vezes por dia ela praticava a autossugestão, a positiva induzida. De hoje em diante, minha memória vai melhorar, eu quero declarar que a minha memória está melhorando de todas as maneiras. Eu sempre vou me lembrar de tudo que eu preciso saber, em cada momento do tempo, em cada ponto no espaço.
As impressões que receber serão claras, serão definidas. Eu vou retê-las automática e facilmente. Tudo que eu quiser recordar acudirá imediatamente na forma correta à minha mente. Todos os dias estou melhorando rapidamente. Antes de muito tempo, minha memória será muito melhor do que ela já foi um dia. 3 semanas depois, a memória dela voltou ao normal. Como ele dominou seu temperamento insuportável. Fui consultado por um homem cujo casamento e carreira estavam enfrentando sérios problemas. O problema de Hugh era irritabilidade e mau humor constante. Ele mesmo estava preocupado com isso, mas se alguém queria discutir o assunto, Hugh explodia de raiva. Constantemente dizia a si mesmo que o estavam provocando e que ele tinha que se defender. Para contrabalancear a autossugestão negativa, sugeri que ele empregasse a autossugestão positiva. Várias vezes por dia, pela manhã ao meio-dia e antes de deitar, ele devia repetir para ele: de agora em diante, eu me tornarei mais bem-humorado, alegria, felicidade, boa disposição, estão se tornando meus estados mentais normais. Todos os dias estou me tornando cada vez mais digno de estima, de compreensão. Serei o centro da alegria, de boa vontade para todos à minha volta. Vou contagiá-los com a minha animação. Esse estado de espírito alegre, feliz, animado, está se tornando agora meu estado de mente normal, natural, e eu sou grato por isso. 1 mês depois, sua esposa e seus colegas de trabalho diziam que estava muito mais fácil a convivência com ele. Alguns comentários sobre heterossugestão. O termo heterossugestão significa sugestão que parte de outra pessoa. Em todas as eras e em todas as partes do mundo, o poder da sugestão desempenhou um papel dominante na vida e no pensamento da humanidade. Credos políticos, crenças religiosas, costumes sociais floresceram e perpetuaram-se graças ao poder da heterossugestão. A sugestão pode ser usada como instrumento para a autodisciplina e autocontrole, mas também para assumir o comando sobre outras pessoas que não aprenderam nem compreenderam ainda as leis da mente. Em sua forma construtiva, a sugestão é maravilhosa, ela é magnífica. No aspecto negativo, constitui uma das formas mais destrutivas dos padrões de resposta da mente. Os seus resultados podem ser sofrimento interminável, fracasso, miséria, doença, calamidade, entre tantas outras coisas. Você aceitou qualquer uma dessas? Desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com as sugestões negativas. Sem saber como combatê-las, nós as aceitamos inconscientemente e às vezes lhe damos espaço na nossa vida. Veja alguns exemplos. Você não pode. Você jamais vai chegar a ser alguém. Você não deve. Você vai fracassar. Você não tem a menor chance. Você está inteiramente, completamente errada. Não adianta. Não é o que você conhece, mas é quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. O que é que adianta se ninguém se importa? É besteira dar murro em ponta de faca. Você é velha demais. As coisas estão indo de mal a pior. A vida é uma canseira interminável. Amor é coisa para passarinhos. Você simplesmente não pode vencer. Cuidado ou você vai pegar uma doença horrível. Não se pode confiar em mais ninguém. Aceitando essa heterossugestão desse tipo, você colabora para tornar ela uma realidade. Quando criança, você recebia facilmente sugestões das pessoas que lhe eram importantes e não sabia o que fazer. A mente, tanto a consciente quanto a subconsciente, era um mistério sobre o qual você nem pensava. Agora, porém, você tem capacidade de fazer opções. Pode usar a autossugestão construtiva. É a terapia do recondicionamento. Você pode mudar as gravações feitas no passado em você. O primeiro passo consiste em reconhecer a heterossugestão que lhe é feita. Sem exame, ela pode criar padrões em você de comportamento que te levam a fracassar, tanto na vida social quanto na pessoal. A autossugestão construtiva pode liberá-lo da massa de condicionamento verbal negativo que de outra maneira poderia deformar o padrão da sua vida, tornando ela mais difícil ou impossível, inclusive de desenvolver bons hábitos. Como combater as sugestões negativas? Deixa eu tomar um golinho de água, peraí.
Como combater as sugestões negativas? Pegue o jornal ou ligue a TV no telejornal e todos os dias lemos ou somos informados de dezenas de casos que poderiam plantar em nós as sementes da inutilidade, do medo, da preocupação, da ansiedade e do desastre iminente. Se nós o aceitamos e internalizamos, esses pensamentos de medo podem nos levar a perder a vontade de viver, inclusive. Mas se compreendemos que nós não temos que aceitá-los, opções se oferecem. Você tem em si o poder de combater essas ideias que são destrutivas, ao dar ao seu subconsciente as autossugestões construtivas. Examine regularmente as sugestões negativas que você recebe. Você não tem que ficar indiferente às heterossugestões destrutivas. Todos nós as sofremos na infância, na adolescência e na vida adulta. Se você fizer um esforço de memória, você poderá facilmente reconhecer ou lembrar de como seus pais, seus amigos, seus parentes, seus professores, mestres, colegas contribuíram por inúmeras vezes com sugestões negativas. Estude as coisas que já lhe disseram, examine-as atentamente no seu significado mais profundo e você vai descobrir que muitas nada mais eram do que uma forma de propaganda. Propaganda que tem a finalidade oculta, mesmo sem intenção, de controlar-o, instilhando-lhe medo, dúvida. O processo de heterossugestão ocorre em todos os lares, escritórios, nas fábricas e nos clubes, em ambientes sociais, em qualquer lugar. Você vai descobrir que muitas sugestões que lhe fazem, saibam disso ou não, as pessoas têm por objetivo levá-lo a pensar, sentir e agir como elas querem que você se comporte, de maneira que seja proveitosa para elas, mesmo que sejam destrutivas para você. Como a sugestão... Deixa eu ver quantas páginas faltam, gente. Falta um pouquinho. Mas vamos acabar. Como a sugestão matou um homem. Um distante parente meu foi consultar uma famosa vidente lá na Índia e pediu que ela lesse o seu futuro. A vidente afirmou que ele tinha um coração fraco e previu que ele faleceria na lua nova seguinte. O meu parente ficou arrasado, ligou para os seus familiares e falou daquela predição. Reuniu-se com seu advogado para certificar-se que seu testamento estava correto. Quando tentei dissuadi-lo do assunto, ele enfatizou que a vidente era conhecida como possuidora de notáveis poderes ocultos e que podia fazer um grande mal ou bem àqueles que a consultavam. Ele estava convencido da verdade desse fato. Aproximando-se à lua nova, ele se tornou cada vez mais fechado. Um mês antes, esse homem era totalmente feliz, sadio, cheio de energia e robusto. Naquele momento, ele era um inválido. Na data prevista, sofreu um ataque cardíaco fatal. Morreu sem saber que fora a causa da sua própria morte. Quando de nós ouvimos histórias semelhantes e nos arrepiamos um pouco, pensando que o mundo está cheio de forças incontroláveis e misteriosas, isso mesmo, o mundo está cheio de forças, mas elas não são nem misteriosas e nem incontroláveis. Meu parente cometeu suicídio ao permitir que aquela sugestão penetrasse no seu subconsciente. Ele acreditou nos poderes da vidente e aceitou a sua predição. Vejamos mais uma vez o que aconteceu. Sabendo agora como a mente subconsciente funciona, no que a mente consciente raciocinadora do indivíduo acredite, a mente subconsciente vai aceitar e vai agir conforme aquela sugestão. Meu parente estava em um estado sugestionável quando foi consultá-la. Ela lhe deu uma sugestão negativa e ele simplesmente a aceitou. Ele ficou apavorado, ruminou sem parar a convicção de que ele definitivamente ia morrer na lua nova seguinte. Contou para todo mundo e já se preparou para o fim. E foi o medo e a expectativa do fim, aceitos como verdade pela sua mente subconsciente, que lhe causaram a morte. A mulher que lhe previu a morte não tinha mais poder do que pedras e gravetos no campo. A sugestão em si que ela fez não tinha o poder de criar ou de materializar o fim que sugeriu. Se tivesse conhecido as leis da mente, o meu parente teria na hora rejeitado inteiramente a sugestão negativa e se recusado a dar a mínima atenção às palavras daquela mulher. Aquela profecia que não era uma profecia, né? Era uma predição, teria sido como uma bola de borracha atirada contra um tanque blindado.
Ele poderia ter facilmente neutralizado, dissipado aquela sugestão, sem que nenhum mal lhe causasse. Em vez disso, por falta de percepção e conhecimento, simplesmente permitiu que o matasse. Em si mesmas, sugestões não têm nenhum poder sobre você. O poder que porventura assumam surge porque você lhe concede o poder dos seus pensamentos. Você precisa dar consentimento mental. Você tem que dar guarida ao pensamento e aceitá-lo. Nesse ponto ele se torna seu próprio pensamento e o subconsciente então vai trabalhar para torná-lo realidade. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha sempre a vida, escolha o amor, escolha a alegria, escolha a saúde, escolha a paz, escolha o melhor, né? O poder de uma premissa mais aceita como certa. Desde os dias da Grécia Antiga, filósofos e lógicos estudaram a forma de raciocínio denominada silogismo. A mente raciocina por silogismos. Em termos práticos, isso significa que qualquer premissa maior que a mente consciente supõe que seja verdade, determina a conclusão a que chegará a mente subconsciente. Pouco importando qual é a questão ou o problema, se as premissas são verdadeiras, a conclusão vai ser verdadeira. Por exemplo, todas as virtudes são louváveis, a bondade é uma virtude, logo a bondade é louvável. Ou o seguinte, todas as coisas construídas mudam e desaparecem. As pirâmides do Egito são coisas construídas, logo as pirâmides mudarão e desaparecerão. A primeira asserção é chamada de premissa maior, e a conclusão correta deve ser necessariamente seguir-se da premissa certa. Um professor universitário que compareceu a algumas palestras sobre a ciência da mente, que eu ministrei na cidade da prefeitura de Nova York, veio me procurar após uma delas e me disse: tudo na minha vida está de cabeça para baixo. Perdi minha saúde, perdi a minha riqueza e perdi os meus amigos. Tudo que eu toco dá errado. Expliquei-lhe que seus problemas seguiam a lógica e diretamente a premissa maior autodestrutiva. Para mudar a sua vida, ele teria que formular uma nova premissa maior em seu pensamento. Precisava aceitar como verdade a convicção de que a inteligência infinita de sua mente subconsciente estava orientando-o, dirigindo-o e criando-lhe condições de prosperidade espiritual, mental e material. Logo que ele fizesse isso, a mente subconsciente iria dirigi-lo automaticamente a tomar decisões sábias, curaria o corpo dele, devolveria a ele a paz de espírito e a tranquilidade que ele perdera. O professor formulou um quadro geral de como queria que fosse sua vida. A sua premissa maior foi a seguinte: a inteligência infinita me conduz e orienta em todos os meus atos. Tenho saúde perfeita e a lei da harmonia funciona na minha mente e no meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são direitos meus. Os princípios da ação correta e da ordem divina governam toda a minha vida. Sei que minha premissa maior baseia-se nas verdades eternas da vida e tenho certeza, eu sinto e acredito que a mente subconsciente vai responder de acordo com a natureza do pensamento da mente consciente. Tempos depois ele me enviou a seguinte carta. Várias vezes por dia, devagar, tranquilo e carinhosamente, eu repeti as asserções que escrevi da premissa maior. Eu sabia que elas estavam mergulhando profundamente na minha mente subconsciente. Fui convencido pelas leis da mente de que os resultados teriam que se seguir. Sinto-me profundamente grato pela entrevista que me concedeu e gostaria de acrescentar que todos os aspectos da minha vida estão mudando para melhor. A coisa realmente funciona. A mente subconsciente não bate boca. A mente subconsciente é onisciente. Ela conhece as respostas a todas as perguntas. Não obstante, ela não sabe que sabe. Ela não argumenta com você nem o refuta. E não diz, você não deve gravar em mim esses tipos de sugestão. Quando diz, não posso fazer isso, sou velho demais, não posso cumprir essa obrigação, eu não consigo fazer, nasci sem eira nem beira, não conheço o político certo. Você está impregnando o subconsciente com esses pensamentos negativos. E o subconsciente responde de acordo com aquilo que é sugerido. Você, na verdade, está bloqueando o seu próprio bem. Você está trazendo para sua vida carências, limitações, frustrações. Quando na mente consciente você cria obstáculos, impedimentos, reclamações e demoras, você ignora a sabedoria, a inteligência que são residentes na mente subconsciente.
está na realidade dizendo que ela não pode resolver os seus problemas. Essa atitude leva a uma congestão mental e emocional, seguida por doenças e tendências que são neuróticas. Para transformar desejos em realidades e vencer frustrações, afirme várias vezes por dia e convictamente: a inteligência infinita que me deu esse desejo me conduz, me guia, me revela o plano perfeito para a sua materialização. Sei que a sabedoria mais profunda do meu subconsciente está nesse momento respondendo, e o que eu sinto e afirmo no mundo interno manifesta-se agora no externo. Há em mim estabilidade, equilíbrio e equanimidade. Por outro lado, se diz: estou num beco sem saída, estou perdida, não há como escapar, você nem obterá resposta nem reação do subconsciente. Se quer que ele trabalhe para você, terá que lhe fazer o pedido certo e aliciar-lhe a cooperação. Ele está sempre trabalhando por você. Neste exato minuto, controlar-lhe a frequência cardíaca e a sua respiração. Quando você corta o dedo, ele põe em movimento o complexo do processo da cura, pois a sua tendência fundamental é para a vida. Ele nunca descansa. Ele vai procurar cuidar de você e te preservar. Embora tenha mente própria, o subconsciente aceita seus padrões de pensamento e imagens mentais. Quando busca a solução de um problema, ele responde, mas ele espera que você chegue a uma decisão e um julgamento correto na sua mente consciente. Você tem que reconhecer que a resposta está no subconsciente. Se você diz: acho que não há nenhuma solução, tô toda enrolada, tô confusa, por que é que eu não recebo resposta? Você neutraliza a sua oração. Tal como um soldado que marca seu passo, você gasta energia vital sem sair do lugar. Pare as rodas da sua mente. Relaxe, solte-se tranquilamente e afirme: meu subconsciente sabe a resposta. Está me respondendo agora. Sou grato porque sei que a inteligência infinita do meu subconsciente conhece todas as coisas e me revela agora a resposta perfeita. Minha convicção autêntica está liberando agora a majestade e a glória da minha mente subconsciente. E eu me rejubilo, porque eu sei que é assim. Passe em revista os pontos importantes. Vamos lá? Ele coloquei aqui 11 pontos importantes que eu vou tentar resumir. 1. Pense no bem e o bem acontecerá. Pense no mal e ele lhe sucederá. Durante o dia todo, você é o que você pensa. A mente subconsciente não vai discutir com você, tá? Você tem a capacidade de escolher. A mente consciente é um vigia do portão. Ela tem como função principal proteger o seu subconsciente de falsas impressões. Seu maior poder é a capacidade de escolher. Escolha felicidade, prosperidade, alegria, bom humor. As sugestões e declarações de outras pessoas não podem te ferir. Você pode rejeitar e resolver como você vai reagir. Cuidado com o que você diz. O subconsciente não entende brincadeiras. Ele faz com que todas as coisas se tornem reais. Sua mente não é má. Nenhuma força da natureza ela é má. Depende de como você utiliza. Use sua mente para pensamentos bons, curar, inspirar, abençoar todas as pessoas de onde você esteja. Domine seu medo. Quando você entende a sua mente subconsciente, você domina o medo. Comece a pensar a partir das verdades e princípios eternos da vida. Não deixe que os outros pensem por você. Escolha os seus pensamentos e tome suas decisões. Você comanda a sua alma é a sua mente subconsciente. Escolha saúde, vida, alegria, felicidade. Acabamos. Tudo aquilo que a sua mente consciente supõe e acredita que é verdade, a subconsciente aceita e vai procurar realizar. Agora a gente vai para a terceira página. Nós estamos na página 54, terceiro capítulo, página 54. Terceiro capítulo é o poder milagroso do seu subconsciente. Um beijo, até a próxima leitura.